defesa dos direitos do cidadão no mundo virtual. O MPF defende a manutenção de uma sentença que condenou uma deputada federal por uma postagem discriminatória nas redes sociais. A publicação relacionava homossexualidade com pedofilia. Ideias que incitam a discriminação racial, social ou religiosa, que provocam um ódio e que colocam em risco grupos que, na maioria das vezes, são considerados minorias. Esse discurso, presente nas redes sociais, tem causado preocupação. Há uma ideia na sociedade ainda que nas mídias sociais se pode tudo, como se fosse terra de ninguém. Só que as mídias sociais, elas também têm que seguir a legislação do país, as regras, sobre direitos de privacidade, dignidade das pessoas e também não cometer crime. Então, nesse sentido, o que a gente vê ainda nas mídias sociais são discursos de ódio que atacam biografias das pessoas, que viola direitos, e não pode isso ocorrer. A gente precisa entender e garantir que as mídias sociais têm que ser um espaço também regulado pela lei, pela Constituição, pelos direitos das pessoas. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, uma organização de defesa dos direitos humanos em ambiente virtual, recebeu mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet. Além da intolerância religiosa e da misoginia, todos os demais crimes relacionados a discurso de ódio nas redes cresceram, incluindo a apologia e incitação a crimes contra a vida, LGBTfobia e racismo. Indianaray Siqueira é ativista, presidente do grupo Transrevolução, fundadora e coordenadora da Casa NEM, uma casa de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela conta que sempre sofreu ataques pessoais no mundo virtual e fora dele. Eu tive que lutar por tudo, e essa luta fez com que eu me fortalecesse e fez com que fortalecesse também outras pessoas, Então, eu acho que talvez essa seja a minha força, talvez seja por isso que eu não dê tanta importância aos ataques à minha pessoa, mas eu dou mais importância quando esses ataques são a uma comunidade inteira, Então, isso para mim é muito complicado. No Rio de Janeiro, essa postagem na rede social da deputada federal Cristonieto, que associa homossexualidade à pedofilia, chegou ao Ministério Público Federal através de uma denúncia. Um cidadão, uma pessoa apresentou e a nossa sala de atendimento ao cidadão está aberta a receber qualquer tipo de denúncia sobre discurso discriminatório, qualquer tentativa de propagar discurso de ódio racista, homofóbico, LGBTfóbico. E houve essa provocação da instituição e isso imediatamente gera na Procuradoria Regional do Direito do Cidadão o dever de analisar esse pleito e essa denúncia. E a partir da constatação de que aquele discurso era um discurso muito, muito forte e trazia uma associação, uma alusão com uma carga discriminatória em relação a um determinado público, a um determinado grupo social, foi naturalmente instaurado um procedimento, um inquérito civil em que isso foi acompanhado. E é uma pessoa que está em um lugar de poder, Então isso, imagina, essas pessoas, elas pensam assim, se uma parlamentar, que está lá nesse lugar, pensa dessa maneira e ela expôs isso publicamente, ela não guardou para ela, se ela expôs isso publicamente, ela dá a eles um exemplo de que eles também podem. A solução encontrada pelo Ministério Público Federal foi ajuizar uma ação civil pública. Diante do fato de que a deputada não tinha nenhum interesse em se retratar ou reparar aquilo que aconteceu, foi necessário entrar com uma ação civil pública. E essa ação civil pública, ao final, gerou uma sentença de condenação da deputada. Uma sentença que concordou com os argumentos do Ministério Público, que entendeu que a imunidade da parlamentar não cobre, não protege a parlamentar de fazer esse tipo de discurso discriminatório e determinou medidas que promovam uma reparação em relação a esse episódio, Na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a deputada foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil por ter veiculado a postagem. De acordo com a decisão, além da multa, o comentário deve ser excluído da rede social. A parlamentar deve ainda publicar uma retratação indicando se tratar de uma condenação judicial.
E mesmo diante da resposta, a deputada federal recorreu e o caso agora será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O MPF defende a manutenção da sentença. A gente sabe que esse discurso e a ofensa discriminatória a determinados grupos é muito difícil de se medir em compensações materiais e indenizações. Mas o esforço da ação é garantir algum tipo de resposta àquilo. A equiparação dos crimes de homofobia e transfobia ao crime de racismo foi aprovada pelo STF em junho de 2019, mas mesmo assim ainda existe uma longa estrada pela frente. E é preciso também que a gente acompanhe as mídias sociais e não permita que situações de discurso de ódio aconteçam nas mídias sociais, que acabam esse discurso reverberando na sociedade como um todo e contribuindo para a violência no mundo físico, no mundo real, na vida orgânica das pessoas.